mas lembrando aos irmãos, o último momento que nós vimos foi o grande teste de Abraão. Vimos Abraão sendo testado de uma forma extraordinária, sendo testado até a última, daquilo que era o mais precioso para ele, que era a vida do seu filho, e ele foi fiel até ao momento final, levou o seu filho até a montanha, e na hora que o ia sacrificar, e no seu coração ele já o tinha sacrificado, Deus o poupou. Depois deste momento tão dramático, tão impressionante da vida de Abraão, a verdade é que nós vamos encontrar três situações que são uma espécie de acertar as contas de Abraão para o fim da sua vida. Ainda vai demorar alguns aninhos, mas ele vai organizar a sua vida, digamos, até ao fim, e neste organizar ele vai fazer três coisas que são importantes. Primeiro, vai sepultar a sua esposa. Segundo, vai casar o seu filho. E terceiro, vai dividir a sua herança. E eu acho interessante isto, irmãos, porque depois de algumas coisas tão grandiosas e especiais que nós lemos na vida de Abraão, encontramos algo tão simples. Nós vimos Abraão sendo visitado por anjos, sendo visitado pela própria presença de Deus. Nós vimos Abraão indo à presença do Senhor fazer uma barganha por Sodoma e Gomorra. Nós vimos Abraão derrotando exércitos inimigos. Nós vemos Abraão sendo desafiado a sacrificar o seu filho e tendo novamente esta experiência profunda com Deus. E depois de tantas coisas tremendas na vida de Abraão, nós vamos ter três relatos tão mundanos, tão simples, aparentemente tão corriqueiros da vida diária. Mas é muito interessante, irmãos, nós notarmos isto. Porque a Bíblia não é um livro sobre heróis mitológicos. Os heróis mitológicos das lendas gregas terminam as histórias sempre em grande. Os heróis dos mitos nunca terminam em baixo, terminam no alto. Sim, grandiosamente. Se os nossos heróis bíblicos fossem mitológicos, todos teriam tido um final como o de Elias. Tinham ido para o céu numa carruagem de fogo. Mas não é o que nós encontramos na palavra, irmãos. Nós vemos Noé fazendo algo extraordinário e sendo usado por Deus para a preservação da humanidade, e no entretanto a seguir nos diz que ele se embebedou. Parece que não calha bem contar esta história. Nós vemos Jacó depois de todo um percurso, o homem que vai dar origem às 12 tribos de Israel, e a história dele termina com ele na cama a morrer de velhice. Davi é o herói que derrota Golias, o primeiro grande rei de Israel, o maior de todos da história. Até hoje, o símbolo de Israel é a estrela de Davi. E como é que termina a história de Davi? Davi está com frio, é velhinho, não consegue se aquecer. Tem que arranjar uma moça para poder dormir ao lado dele, para ele poder pelo menos aquecer-se um bocadinho. E nós dizíamos assim, não vamos colocar essa parte da história, não é? Vamos deixar só as coisas bonitas aparecer. Mas, irmãos, a Bíblia é um livro verdadeiro e nos fala de gente verdadeira, homens e mulheres como nós, e é bom nós recordarmos isto, porque aquilo que Deus fez com eles no passado e as coisas extraordinárias que aconteceram com eles no passado podem continuar a acontecer hoje, porque o Senhor não mudou, Ele não deixou de ser quem é. E para nós é significativo que este homem tão importante da história bíblica, depois de ter feito coisas tão extraordinárias, vai fazer algumas coisas que aparentemente tão simples, mas que continuam a trazer lições para nós. Vou ser sincero com os irmãos. Eu pensei em pular o capítulo 23. Porque à primeira vista, quando nós olhamos para o capítulo 23, é a morte de Sara e o seu sepultamento. Pronto, olha, vamos passar para coisas mais interessantes. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é toda interessante. E depois de ler o texto e de meditar um pouco nele, eu disse, não posso de maneira nenhuma saltar o capítulo 23. Então vamos lá, irmãos. Gênesis 23. Gênesis 23 diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face.
E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas tu estás por isso, ouve, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Vamos lembrar, irmãos, os textos bíblicos são escritos em primeiro lugar para as pessoas a quem eles foram dirigidos. Eles continuam sendo bênção para nós, passados muitos séculos, mas eles não foram escritos em primeiro lugar a pensar em nós, certo? Vamos lembrar isto. Portanto, o texto que temos aqui foi escrito para o povo de Israel, e para o povo de Israel que está a preparar-se para entrar na terra prometida. Logo, é útil para este povo várias informações que nós já vimos aqui ao longo destes estudos, e esta também. Porquê? Porque esta informação diz que, entre outras coisas, eles têm direito a uma parte da terra, até porque foi comprada pelo seu antepassado, Abraão. Portanto, isto era algo valioso para o povo. É também uma maneira de Abraão selar a sua confiança em Deus, de que ele ia ser, ou a sua descendência ia ser dona de toda a terra. É curioso, irmãos, que Deus prometeu a Abraão toda aquela terra. E, no entretanto, a única terra que ele realmente possuiu, até a sua morte, foi este pedaço de terra que ele comprou aos hititas nesta ocasião. A idade de Sara, quando morreu, foi de 127 anos. Repara, o irmão, que há aqui uma repetição da afirmação no texto. Há uma ênfase dada no texto em hebraico. Ela viveu 127 anos. Foi esse o tempo da sua vida. Repete 2 vezes. E é claro que o irmão e a irmã vão se lembrar de outras mulheres da Bíblia de quem nós sabemos a idade quando morreram. Como, por exemplo, as irmãs que são conhecedoras da Bíblia não são capazes de lembrar aí a idade da morte de mais alguma personagem bíblica famosa? Isto é uma casca de banana. Os pastores são malandros às vezes. A única mulher da Bíblia, irmãos, que tem a sua idade mencionada ao momento da morte é Sara. A única. Pode procurar. Porquê? Justamente pela importância que Sara tem como a mãe de Israel, certo? Ela é a matriarca número 1. É com ela que começa tudo. É a partir dela que virá, afinal, Isaac e depois a descendência do povo israelita. E como tal, ela é a única que tem esta data mencionada, e há toda esta preocupação em mencionar o que aqui se passa também pela importância que Sara tem para o povo de Israel. Ela viveu cerca de 37 anos com Isaac. Lembrando que ela teve Isaac quando tinha 90 anos, morreu aos 127, portanto, Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe morreu e ainda era solteiro. Ele ainda era solteiro aos 37 nesta altura. Ele só vai casar
aos 40, como nós sabemos. Portanto, demorou um bocadinho. É claro que para Sara foi bom, ela teve a alegria de ver o seu filho crescer, ver o seu filho se tornar um homem. Enfim, é uma satisfação que toda a mãe certamente quer ter. Lembremos que vivemos numa época em que a mortalidade infantil é muito grande, portanto, para uma mãe chegar a ter um filho adulto é um motivo de orgulho, de satisfação, e Sara teve este privilégio, apesar de ter tido o seu filho tão tarde, ela ainda teve esta oportunidade. Abraão está a morar em Hebrom. Hebrom é a região, vamos lembrar, para onde Abraão foi quando ele se separou de Ló. Lembram-se? A terra estava diante deles, Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, porque eram as campinas do Jordão, bem regadas, etc. e tal. Nesta altura já estavam completamente destruídas e tinham virado deserto, mas na altura eram muito bonitas, e Abraão afasta-se dele e vai para a região montanhosa de Hebrom, para junto dos carvalhais de Manré, que era uma zona onde havia muitas árvores e, portanto, havia alguma proteção também para a montagem das tendas, e ele habita ali. É ali, digamos, a sua sede. Ele de vez em quando desloca-se. Ele é nómade, tem muito gado, às vezes precisa ir mais para o sul, mais para o norte, mas digamos que a base de operações de Abraão passa a ser esta região. Hebrom é muito importante na história de Israel. A cidade chamava-se, nesta altura, Kiriat Arba, diz aí o texto, ou seja, a cidade de Arba. Há aqui alguma discussão, algumas pessoas entendem que este Arba seria algum herói do passado. A palavra no original também significa 4. Portanto, é possível que esta designação Kiriat Arba significasse a cidade dos 4. Dos 4 quê? Provavelmente dos 4 reis ou dos 4 confederados. Lembrando que os cananitas viviam num sistema de cidades-estado. Cada cidade tinha o seu príncipe, o seu rei. Mas de vez em quando juntavam-se para, para fazer guerra, para se proteger uns aos outros. Faziam alianças entre si. É possível que Kiriat Arba fosse a sede de uma destas alianças. E, portanto, era a cidade dos 4. O local onde 4 príncipes ou 4 reis de cidades-estados daquela região se juntavam. É uma cidade bem localizada, na região montanhosa daquilo que vai ser a tribo de Judá. E se os irmãos se lembrarem, vai ser uma das capitais de Israel. Quem foi que reinou durante 7 anos em Hebrom? Davi. Davi começa o seu reino em Hebrom. Ele governa inicialmente 7 anos em Hebrom. Depois é que vai ser conquistada Jerusalém e ele transfere a capital para Jerusalém. Abraão, então, ele precisa de um terreno. Ele precisa enterrar o seu morto. A cremação, que virou moda hoje em dia, passou a ser costume habitual, não era uma prática aceita pelos povos da Mesopotâmia e nunca foi uma prática aceita pelo povo de Israel. A cremação era considerada um desrespeito ao morto, uma falta de valorização do morto. Só eram cremados aqueles que não tinham importância ou valor nenhum e, portanto, era necessário mostrar também o seu valor pelo morto, colocando-o numa sepultura em condições. E os povos da região usavam normalmente algum tipo de caverna, sobretudo quando eram pessoas importantes, onde se queria preservar de alguma maneira a memória. E ele então vai negociar com os filhos de Et. Há discussão, como em quase tudo na interpretação bíblica, mas a maioria dos entendidos compreende que estamos a falar aqui dos hititas. Os hititas foram um povo que exatamente nesta época, cerca de 2000 anos antes de Cristo, tiveram um império significativo. Os irmãos podem ver, o Império Hitita ocupava tudo aquilo que é a atual Turquia, ou a grande parte daquilo que era a atual Turquia, avançava até a zona da Mesopotâmia e descia pela região da Palestina. As duas partes em verde eram estados associados e que estavam de alguma maneira subjugados pelos hititas. Este povo era um povo guerreiro que teve algum sucesso nas batalhas iniciais por causa disto. Era uma novidade dos hititas, a próxima imagem mostra. Eles inventaram uma característica nova nos carros de combate, que era ter, além do condutor dos cavalos, dois soldados em cada carro. Isto era uma novidade, ninguém usava esta estratégia. Um deles normalmente usava arco e flecha e o outro lançava lanças. E isso fez com que eles tivessem
alguma supremacia. Nesta altura, uma pequena mudança de técnica no combate podia ser suficiente para desequilibrar as batalhas. E os hititas tiveram muito sucesso com isto. Nós temos ainda hoje restos daquilo que era o Império Hitita lá na Turquia, nomeadamente nesta imagem. Esta é a chamada Porta do Leão, na cidade que seria a capital ou uma das capitais do Império Hitita. Portanto, crê-se que estes homens que aqui estão e com quem Abraão vai falar são nobres hititas, homens importantes dentro deste povo, que estava ocupando a terra da Palestina, e eles estavam como uma espécie de príncipes a tomar conta daquelas cidades cananitas que tinham sido conquistadas. E nós vamos ver aqui o diálogo de Abraão com eles. É um diálogo próprio da época, no que diz respeito à negociação, com muita diplomacia, com muito respeito, com muito cuidado. Os irmãos devem entender que entre estes povos, até o dia de hoje, nunca se trata as coisas diretamente. Nunca. Isto para nós ocidentais, quando chegarmos a estas culturas, é muito complicado. Lembro-me as primeiras vezes que tive que lidar com alguns líderes muçulmanos que, antes de poder entrar no assunto, nada menos do que 2 horas de conversa. Era considerado extremamente deselegante sentar e começar logo a... Olha, eu vim aqui por causa disso. Nós nem falamos ainda, nem conversamos sobre a família, nem falamos sobre a saúde, não discutimos ainda a situação política do país, e você já vai falando de assuntos. A educação é importante e a gente tem que engolir em seco e aprender que é assim que as coisas funcionam. Às vezes eu ia fazer consultas numa aldeia, mas antes de ir àquela aldeia fazer consulta, tinha que passar numa outra aldeia onde morava o chefe, o régulo daquela região. Eu não ia fazer consulta na aldeia do régulo, mas era considerado falta de respeito ir a uma aldeia que estava sob a dominação dele e não passar primeiro na aldeia dele para dizer a ele que eu ia. Então gastava às vezes horas ali antes de poder ir para o trabalho que eu tinha que fazer. E aquilo, para quem está acostumado a funcionar pelo relógio como nós, era... Os irmãos não sabem porque é que o pastor ficou sem cabelo, mas pronto, esta foi uma das razões. É angustiante, nós ficamos desesperados. É por isso que lemos este texto e parece que isto não vai, não é? Estão aqui, nunca mais... Vamos direto ao assunto, mas as coisas são sempre faladas de forma transversal. Nunca vão direto ao ponto porque não era elegante. É interessante, Abraão se apresenta diante deles e no versículo 4 ele diz assim: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Eu acho engraçado, irmãos, é quase como se o Abraão tivesse pego o cartãozinho de residente dos serviços estrangeiros e tivesse mostrado: eu ainda não tenho dupla nacionalidade, ainda não tenho o passaporte cá da terra, ainda sou estrangeiro, ainda carrego isto. É engraçado, pronto, porque na verdade ele não tinha se estabelecido. Ele ainda era nómade. Tinham-se passado décadas, mas ele ainda era nómade. Ele não tinha ocupado nenhum pedaço de terra numa relação de soberania ou de vassalagem, em nenhuma circunstância. Ele tinha tido uma oportunidade para fazer isto. Foi na altura em que ele foi lá libertar Ló e derrotou os exércitos inimigos e trouxe de volta o despojo de Sodoma, Gomorra e das outras cidades. E o rei de Sodoma disse: fica com o despojo. E de certa maneira, nesta altura, ele estava a amarrar Abraão. Vamos estabelecer uma relação de dominador, dominado, vamos estabelecer aqui uma relação entre nós. E Abraão disse: não, senhor, não quero nada disto, eu quero estar livre, porque eu ainda não sei o que é que Deus tem para mim e portanto eu não vou ficar amarrado aqui. E ele não ficou, e até aqui ele ainda não está. Os povos da terra o conhecem muito bem, mas ele continua sendo apenas um peregrino. A qualquer momento ele pode simplesmente levantar acampamento e ir-se embora. Ele não está realmente preso àquele local. Então nós temos aí a resposta dos filhos de Et, e eles dizem assim: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te dará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Há aqui algumas possibilidades de interpretação. Possivelmente as duas estarão até juntas. Primeiramente, há uma palavra de elogio. Esta palavra de elogio não tem que ser necessariamente uma fantasia. Eles não estão a inventar. Eles realmente reconhecem que Abraão é um homem abençoado por Deus. Em vários momentos e em várias ocasiões, eles perceberam que Deus tomava conta de Abraão, que Abraão tinha um Deus diferente,
E que esse Deus na prática funcionava. Por isso é que eles dizem, tu és príncipe de Deus no nosso meio. E por ti nós temos sido abençoados também. Portanto, fica à vontade, escolhe aonde tu queres enterrar o teu morto. É claro que existem várias possibilidades aqui, irmãos. Por um lado, isto pode realmente representar na prática uma proposta. Olha, fica à vontade, não é? Escolhe o lugar onde tu queres enterrar. Mas é claro que isto também segurava Abraão. A partir do momento em que ele enterrasse o seu morto numa sepultura que era do povo da terra, ele ficava ligado a eles de alguma maneira. Tendo em conta que, e isto é preciso estar entendido, porque muitas vezes nós não percebemos o quanto este capítulo está ligado ao seguinte, e o capítulo seguinte, se os irmãos só derem uma olhadinha, fala em casamento, que seria outra maneira de prender Abraão. E portanto seria muito natural. Primeiro a gente oferece-te uma sepultura e a seguir propõe-te o casamento. Tu tens aí um filho que vai ser teu herdeiro, tu já estás velhote, anda cá, deixa a gente segurar-te. Esta era uma das possibilidades. Outra ideia que é possível que esteja subjacente no texto é que isto era apenas uma maneira deles dizerem a Abraão, vamos continuar a negociação. Tens liberdade para continuar a negociação. E eu lembro-me aqui de uma coisa interessante, que eram as negociações de casamento entre o povo, entre o qual nós vivíamos na Guiné-Bissau. E num primeiro momento, o pai da noiva, aliás, o pai do noivo, que estava interessado em alguma moça, alguma rapariga para o seu filho, escolhia 3 homens da sua confiança e mandava até à aldeia da moça para falarem com os representantes do pai da rapariga, para ver se ia haver negociação ou não. E o que acontecia nesta altura era muito interessante, porque nós tínhamos que levar, e eu uma das vezes participei, tínhamos que levar 3 nozes de cola, que são uma fruta muito importante naquele contexto. E chegávamos e sentávamos para conversar, estava subentendido o que é que nós íamos ali fazer, mas ninguém falava de casamento em momento algum. Mas a certa altura da conversa, o responsável número 1 pelo grupo tirava as 3 nozes de cola e colocava no meio do local onde estávamos a conversar. E a partir de certa altura, algum daqueles que ali estava, esperávamos nós, não é? Tirava 2 colas e deixava uma. E com isto, ele estava dizendo, única e simplesmente, o pai da noiva deu-nos autorização para dizer que este processo pode continuar. Como tal, nós tirávamos a cola que sobrava, não falávamos de mais assunto nenhum e não falávamos de casamento e voltávamos para casa. Era assim que funcionava. E às vezes gastava-se o dia inteiro só nisto. Se os irmãos acham complicado, eu qualquer dia conto-vos o resto. Então é possível que aqui estivesse a acontecer algo semelhante, não é? Abraão discute, olha, é possível, e eles dizem, podes continuar, vamos ver onde é que isto vai dar, não é? Vamos continuar aqui a negociação entre nós. E a resposta de Abraão é, se é da vossa vontade, que eu sepulto o meu morto diante da minha face, ouvi-me, pois, e falar com Efron, filho de Zoar. Nós vemos que Abraão não quer aceitar a terra gratuitamente. Provavelmente ele não quer pela mesma razão porque ele não aceitou o despojo de Sodoma. Ele quer manter as devidas diferenças. Eu quero ter uma terra minha, onde enterrar o meu morto. Isto é uma característica própria dos israelitas de sempre. É por isso que os irmãos, em inúmeras cidades europeias, encontram o cemitério judeu. Certo? O cemitério dos judeus. Porquê? Está aqui a base. E o irmão, se calhar, já foi ao cemitério judeu, ou sabia que existia o cemitério judeu, e nunca pensou, por que raio de razão têm eles fazer um cemitério separado? Está aqui a base, irmãos. Está aqui a base. Abraão não quis enterrar no meio dos outros, ele tinha que ter o seu próprio local de enterro, e esta passou a ser uma maneira como os judeus funcionam em todo o mundo, com todo o cuidado. Abraão sabia o que queria. Ele queria uma caverna especial, própria, que ele sabia que tinha condições para aquilo que ele estava interessado em fazer, e que ficava no campo de Macpela, lá no fundo do campo. Ele diz, que me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo. Ele não quer comprar o campo inteiro, ele só quer a zona para fazer a sepultura. É isso que ele está interessado. A ideia que nós temos, pelas escavações que foram feitas, por aquilo que nós sabemos hoje em dia, a cova de Macpela seria mais ou menos assim. Esta é a ideia interna da cova de Macpela. Ela tem espaço para fazer
3 criptas duplas, ou seja, lugar para enterrar 3 casais, certo? E os irmãos já vão ver que realmente ela foi usada para 3 casais, tá bom? A cova era suficientemente grande para isto. Do lado de fora ela teria mais ou menos este aspecto. Depois de devidamente preparada, serviria como um local bem separado, bem identificado. Era isso que Abraão queria, ele só queria aquele cantinho. Falou com o Efron, que é o dono, e o que é que o Efron faz? Ele oferece o campo inteiro. Os irmãos têm que compreender que há toda uma jogada aqui que tem a ver com a tentativa de segurar Abraão ali. Eles entendem que vale a pena segurá-lo. Ora, fica com o campo todo. Fica com o campo todo para ti. Porquê que has de ficar só com a cova? O campo inteiro está aí. Fica à vontade, dispõe do campo. E com isto Abraão percebe que o Efron não vai apenas vender a cova. Certo? Ele não está realmente a oferecer o campo. E nós já vamos ver que não está. Mas pronto, desta maneira eles logo vão segurar Abraão, porque ele passa a ser um proprietário com responsabilidades. Ele vai ter que passar a pagar o IMI. Os irmãos não pensam que o IMI apareceu agora, pois não. Isto é uma coisa antiga, os cananeses também já tinham. Havia taxas, havia impostos, havia regulamentos estabelecidos a partir do momento em que se é proprietário. E portanto ele ia, e era isso que eles queriam. De repente não podiam cobrar por uma covazinha que ele tinha no fim de um campo, mas pelo campo inteiro as coisas já tomavam uma característica diferente. Realmente Abraão não regateia. Ele insiste com Efron que quer comprar o campo. O Efron dá o preço, mais uma vez, assim de tabela, não é? Ele não diz, não, ok, então vamos lá, custa tanto. Ele diz, Abraão, um terrenozinho deste custa 400 ciclos de prata. O que é isto entre nós? Pá? Isto não é uma pechincha, não é? Irmãos, era um preço absurdo. Era um preço absurdo. Quando nós vemos outros textos da Bíblia, nós encontramos, por exemplo, que Jeremias vai comprar um campo inteiro por 17 ciclos. E aqui são 400. E nós lemos que Semer comprou toda a montanha, toda a colina onde foi construída Samaria. Samaria era uma grande capital, era uma cidade para dezenas de milhares de habitantes, com muralha e tudo mais. Semer, que dá origem depois ao nome Samaria, comprou toda a colina onde se construiu a grande cidade de Samaria por 6.000 ciclos. Portanto, os irmãos podem ter uma ideia do quanto foi inflacionado este preço aqui. Mas é claro, eles sabem que Abraão é rico. E Abraão, que era tão bom em regatear com Deus, não discutiu com Efron. 400 ciclos, 400 ciclos. Naquele tempo não havia moeda, era pesado, o ciclo era aproximadamente 14 gramas, ele pesa diante de toda a gente. Eles estão a discutir isso na porta da cidade, como os irmãos já sabem, era o sítio onde se tratavam as coisas, onde se negociavam as situações, e assim ele adquire o campo de Macpela, a cova de Macpela, e ali ele vai enterrar Sara. É ali que Abraão vai ser enterrado. Este é o primeiro casal que vai ocupar uma das criptas duplas que ali tinha, Abraão e Sara. Depois Isaac e Rebeca também vão ser enterrados nessa mesma cova. E finalmente Jacó e Leia também vão ser enterrados nesta mesma cova. Então nós temos os 3 casais de patriarcas iniciais que dão origem ao povo de Israel enterrados neste lugar. No tempo de Herodes o Grande, ele mandou construir um grande muro com uma arquitetura toda especial à volta deste local. É aquilo que os irmãos podem ver aqui. Isto é a maquete, não é, daquilo que seria a cova de Macpela. Depois, bem mais tarde, na Idade Média, foi construída uma igreja bizantina lá dentro. Isto é a imagem de hoje. Se os irmãos forem lá hoje, vão encontrar isto, tá bom? Isto é a cova de Macpela. Não se consegue ver nada, não é? Mas na Palestina muita coisa é assim. Uma coisa pequenina, fizeram uma igreja deste tamanho à volta e a gente não consegue ver o que é que lá está. Mas a cova de Macpela está lá dentro. Já esteve na cova de Macpela? Não se lembra, pronto. Porque já esteve em todo o lado, portanto provavelmente também já tinha estado lá. Pronto, mas ali está, se os irmãos forem lá, é isso que vão encontrar, esta grande construção. Passou da mão dos cristãos para os muçulmanos, de um lado para o outro, sempre preservada com todo o cuidado. Porquê? Porque Abraão também é pai dos muçulmanos, ele é pai dos árabes. Portanto, os árabes também tomaram conta disto, e isto também é um local sagrado para eles, não é apenas para os judeus. Esta história, irmãos, deixa-nos algumas lições interessantes. Primeiro,
Como Abraão, irmãos, nós somos peregrinos na terra. Talvez o irmão tenha o seu passaporte e esteja na sua terra. Não, eu sou português, estou em Portugal. Se o irmão já entendeu quem é Jesus, já o aceitou de facto na sua vida, o irmão sabe que nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. É uma passagem curta, passa depressa. E como Abraão, nós temos que ter esta consciência. Sou estrangeiro e peregrino. E a atitude do peregrino é diferente do residente. Não é? E nós devemos guardar esta noção, porque ela nos ajuda a ter a proporção correta. Daí que Jesus dizia aos seus discípulos: não ajunteis tesouro na terra. Vocês estão aqui de passagem, são peregrinos, vão juntar tesouro aqui para quê? Ajuntem tesouro na vossa terra. Guardem, façam como fazem os imigrantes. Eles vão lá peregrinar e mandam dinheiro para onde? Mandam para o banco da sua terra. Nós também, irmãos. Mas aqui a nossa terra é onde está o Senhor, é para lá que nós mandamos os nossos tesouros. Segunda lição importante deste texto é que o respeito pelos nossos queridos se demonstra também pelo sepultamento, pelo cuidado que temos com aquilo que fazemos com aqueles que partiram, pela atenção que temos. Eu confesso aos irmãos, já falamos sobre isto aqui numa aula de escola dominical comunitária, alguma angústia com esta insistência na cremação. Hoje em dia passou a ser algo comum. Há tão pouco tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler mandou cremar sistematicamente milhares e milhares, milhões de pessoas, justamente pelo desprezo que ele tinha por aquele povo. Era um ato de desprezo. E nós pegamos um ato de desprezo e o transformamos numa coisa que até parece que é bonita, parece que tem algo de extraordinário, não é? A gente ouve as coisas mais, enfim, interessantes por aí. A palavra do Senhor nos diz que devemos devolver à terra e a terra voltará, porque vai se transformar em pó e não em cinza. É o ensino da palavra do Senhor. O testemunho que nós devemos ter dos nossos vizinhos deve ser exemplar. Que bonito ouvir aqueles homens que já conheciam Abraão há décadas dizer: tu és um príncipe de Deus entre nós. Oh, irmãos, que agradável, que consolo, que testemunho extraordinário nós podemos ter nestas circunstâncias. Vamos lembrar, o cumprimento das leis tem a ver com a cidadania. Abraão aqui vai cumprir rigorosamente os princípios, as regras e as leis que existiam no seu tempo, no contexto em que ele vivia. E nós somos chamados pela palavra de Deus a cumprir as leis e as regras que recebemos no contexto onde vivemos. Podemos às vezes não gostar 100% de todos os aspectos da lei, mas como bons cidadãos nós damos o nosso exemplo. E aqui encontramos todo este valor da palavra do Senhor. Agora, a lição ou o texto do capítulo de hoje pode ser um pouco triste. Então, olha, da semana que vem vai ser alegre, porque se este termina em funeral, ou da semana que vem termina em festa. Então, de hoje a 8 dias, se Deus nos der vida e saúde, cá estaremos para a festa também.